Será que não aparece não? Abre. Boa noite, meus irmãos. Tudo tranquilo com vocês? Como vocês estão? Caiu alguém? Alguém morreu? Bem isso mesmo. Caiu alguém? Alguém morreu? Tudo bom com vocês? Caiu alguém? Alguém morreu? Pessoal, hoje eu tô com uma personagem, acho que faz 3 anos. Uns 3 anos eu tô tentando. Vamos voltar aqui. Aí. Enquadrou aí, Eduardo? Enquadrou? Que ele virou aqui, ó. Aí, vem aí. Não, tá tudo ok. Não, é que ela tinha saído fora. Tá certo. Tá lá? Então vamos embora. Hoje eu tô com um cara que eu tô uns 3 anos pra fazer live com ele. Acho que desde que eu comecei a fazer live, eu tô querendo fazer live com ele. Vamos fazer amanhã, vamos fazer semana que vem, fazer semana que vem, mas não dá tempo. Mas hoje deu. Já já eu te apresento. Eu não vou te apresentar não, porque eu gosto que o entrevistado se apresenta. Vamos falar de quem paga, que é importante para o nosso podcast. Se você quer comprar aqueles sapatos novos, aquele sapato bonitinho que o Babá Ribamar me presenteou na semana passada, você vai lá e liga pro João da Unira. Esse telefone é o direto dele, viu? Para você não ter problema, você fala direto com o dono. Eu ganho um, que eu gosto da Unira. Tô com um aqui, ó. Ó, já estão pedindo um. O Ribamar falou que vai trazer um aqui para nós, para a gente sortear também. 9478-68507. 9478-68507. Você vai lá e fala com o João. Precisou de automação? Data Cooper. Você vai lá e fala com o meu irmão Dário. Precisou de automação em frente de caixa, pós-caixa? Você vai lá, Data Cooper, digita www.datacooper.com.br. Fala com o meu irmão Data Cooper. Aquele baião de 2 muito bom, aquela feijoada, pimenta de cheiro. Rua Moacir Silveira, 63, Jardins Aura, Santana de Parnaíba. Artigos religiosos, 94209-6313. 94209-6313. Pirão de ouro, você fala com meu amigo Salim. Aquele espetinho gostoso, Fábio, com aquela cervejinha pra gente fazer aquela resenha depois. Só Nego Bistrô, Rua João de Santana, 358. Só Nego Bistrô, Rua João de Santana, 358. Roupas de candomblé bonitinha, igual o Babá Fábio está aqui, ó. Maria Flora, 96362-8433. 96362-8433. Você fala com a minha amiga Nancy ou com o Anderson. Precisou daqueles marajoaras bonitos, aquele que tinha lá na sua casa, lá exposto lá, que tinha lá os ases, lá tudo bonitinho, o Xangô. 98699-2859. 98699-2859. Você fala com a minha amiga Marcela, você vai ter os melhores marajoaras sob encomenda de São Paulo. Vamos tacar pau. 9417 1555. Vamos lá. Bora lá. Eu tô aqui com essa personalidade do candomblé de Casa Matriz, uma casa antiga, meu parceiraço, amigo. Não vou perguntar agora o DVD. Se apresenta primeiro, Babá. Bem, pra quem não me conhece, eu sou o pai Fábio de Exu. Costumo usar um pouco o logotipo de Elebará, que tem como significado dono do poder mágico. Até mais bonito do que a gente usar somente de Exu, de Bará. Resolvi colocar Elebará. O pessoal confunde. O povo assim, foi feito no Jeje, de Lebara, alguma coisa assim. Não. Sou feito de Exu mesmo, sou do Queto. Fui raspado com Júlia de Jagum, do Cantóis. Hoje estou com aquela pessoa que eu amo demais, Mãe Luizinha. Mãe Luizinha do Axé Batistini, que é quem passa a farinha em mim, quem cuida de toda a minha vida espiritual e ajuda a levar aí a minha casa com os meus filhos, lá na Zona Sul de São Paulo, no Brooklyn. Pode passar o endereço. Nós estamos ali na Rua Joaquim Nabuco, que é a principal rua do Brooklyn, travessa com a Sônia Ribeiro no 737. Quer deixar o seu telefone para os Búzios? 11 Atendimento? 11 9 7797 1862. Todos livres aí à vontade.
Fábio, obrigado por ser meu amigo, meu parceiro. Tamo juntos sempre. Brigadão. Fábio, primeiramente, antes de eu começar a entrar na história do Candomblé, fala um pouquinho do sábado lá que a gente passou, DVD de Caboclo. Aí eu quero sua conversa hoje. Eu acho que essa conversa ela é muito proveitosa, porque foi algo que está fresquinho na cabeça da gente, aconteceu há pouco tempo. Nós tivemos lá em casa, no Axé, a gravação do DVD de Caboclo, já tem o nome, né, do DVD. Terras Brasileiras, DVD de Caboclo, Terras Brasileiras. Recebemos aí 3 grupos muito bons que cantaram demais, meninas maravilhosas que estiveram fazendo background. Neganga Cabula, Só Catiço e a família Tudo de Candomblé. Tivemos aí uma manhã maravilhosa, um dia de sábado lá, onde nos encontramos e teve essa gravação do DVD, que foi algo, acho, mais do que nós esperávamos que fosse. Como vou falar assim, eu mesmo como próprio organizador do evento, diretor do evento, aí cada um coloca o nome que quer, e eu coloco como amigo do evento lá, que eu estava lá, porque todos estavam lá por causa do Caboclo, não estavam lá por causa do Zaz, estavam lá por causa do Fábio, todos estavam lá por causa de Caboclo, louvar Caboclo. Então, para mim, foi muito acima do esperado, porque eu não tive baixas, eu não tive desistências, todo mundo que foi aguardado chegou, esperou. Até as pessoas que foram convidadas até de última hora mesmo, eu até falo nas entrevistas, não é porque de última hora que você vai encaixar ele aqui, de última hora por esquecimento da tarefada que a gente teve durante a formação do DVD. E aí pode continuar aí. Não, eu acho que nós tivemos uma manhã maravilhosa aí, né? Mas eu acho que a gente tem que aprender a dar... Eu sou muito assim, você já me conhece há muitos anos já, a gente precisa dar nome aos bois. Se aconteceu o evento lá que nós fizemos, a gravação inteira, que teve pessoas por trás, muita responsabilidade para levar. E nesse sentido você teve um trabalho muito grande de convidar todo mundo. Não existiram desistências, eu estava desde o começo lá, acompanhei tudo isso. Isso. Foi muito bem acolhido por todos que participaram. E foi algo que a gente não imaginava, mas foi algo muito bonito. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. E a gente tá até falando, né? Com certeza, se tivesse o toque depois, tinha Caboclo. Eu tinha certeza que teve um monte de Caboclo lá, tinha certeza. Só por causa da energia, né? A energia foi maravilhosa. Se a gente parar para analisar as nossas divindades, eu chamo qualquer uma delas, dentro de Candomblé Umbanda, de divindades encantadas. Elas são trazidas pelos cânticos, pelos cheiros, por tudo que nós colocamos de energia. Nós lidamos com energia, as pessoas muitas vezes não entendem isso. E nós tivemos muita energia naquele dia de manhã. Sim, eu vou até fazer uma pergunta para você mais tarde. Agora não, mas parece mais para frente um pouquinho do podcast. Eu vou fazer uma pergunta, que você gosta dessas perguntas assim, que você responde. Você fala assim, vou responder. O Fábio, eu gosto do Fábio, que a gente conversa quase todos os dias. Quase todos os dias. Quase todos os dias. A gente não conversa mais por falta de tempo, do seu trabalho, mas a gente conversa bastante sobre Candomblé, o que a gente acha, o que a gente não acha, o que a gente acha que é certo, o que a gente não acha que é certo. Mais pra frente eu vou te fazer essa pergunta aí, frente a energias aí. Fábio, eu quero perguntar pra você. Vou começar chutando os 2 pés na porta, ou a gente começa mais calmo? Não, você pode fazer da maneira que você achar. Isso de Exu não tem problema. Então vamos começar com os 2 pés na porta. Vai lá, manda ver. Por que doutorado no Candomblé? Essa conversa está tendo no make-off. Essa conversa, ela vem de muito tempo atrás, né? Assim, mas... eu sou contra essa coisa da xoxação. Eu sou contra essa coisa de caçadores de marmoteiro. Eu acho que isso não leva nada a ninguém. Eu acho que se na outra casa funciona, a receita dela tá bem da maneira que ela faz, parabéns, correto, siga do seu jeito e daí por diante. E também costumo falar que se muitas coisas acontecem de uma maneira que nós não aceitamos, é que tem muita gente que paga para estar lá e aceita esse tipo de coisa feita daquela maneira. Então, assim, eu sou contra isso. Mas eu acho que você pode fazer algumas coisas e pode dar outro nome que não seja o Candomblé. Você pode chamar de outra coisa, né? Chama de qualquer outra coisa, menos o Candomblé. Eu acho que para fazer Candomblé, precisaríamos ter algumas receitas muito prontas. Eu não posso fazer nada na minha casa que não saia da minha casa matriz primeiro. Então, por exemplo, é uma coisa muito engraçada. Vamos pegar, nós estamos nos trabalhos com Oxalá, no Candomblé, Águas de Oxalá, Pilão de Guiã. Eu não posso lavar a cabeça dos meus filhos se eu não passei primeiro pela minha casa e tenha lavado a minha cabeça primeiro. Então, assim, eu acho que nós estamos... Candomblé é uma religião de transferência. Se eu não transfiro, se eu não vem de alguém, eu não consigo passar para ninguém.
Eu acho que aí sim é onde vem essa brincadeira do doutorado. Que eu acho que a pessoa, para ela ser babalorixá, ela tinha que ter uma provinha teórica, ela tinha que ter uma prova prática e depois um exame da OAB, que a gente brincou outro dia. Foi, você falou do exame da OAB, eu chorei da risada. Entendeu? Até para saber se a pessoa tem condições de fazer isso. Não entrando nesse mérito da marmotagem, da xoxação, que acontece mil e uma coisas aí fora, mas para a gente tentar sair um pouco dessa coisa de comércio que a gente tem hoje em dia dentro do candomblé. Fábio, é que assim, quando eu entendi a parte que você falou do doutorado, né? Às vezes as pessoas não entendem e falam assim, mas os ASE às vezes apoia muita coisa de alguns países. Eu falo assim, não, cara, eu procuro ser o mais correto possível dentro do que eu entendo de candomblé. Até porque eu sou novo de candomblé. Eu vou tomar minha obrigação de 3 anos, a Costa foi convidado, com uma obrigação de 3 anos agora. Com certeza. Então eu sou novo de candomblé. O problema do pessoal comigo, que eu já me liguei, mas como que você conversa com o Fábio, que tem não sei quantos anos de santo, e aí você traz o tal Deiran, que tem mais não sei quantos anos de santo, e aí você conversa com mais não sei quem, que tem mais não sei quantos anos de santo, no mesmo nível. Eu falo assim, esse negocinho que você usa aqui, que você está até falando, serve para outra coisa além de você usar o Facebook. Serve para você estudar, serve para você tirar uma dúvida, serve para você conversar com o seu mais velho. Então, eu só aplico alguma coisa, da mesma forma que você está falando, eu só aplico alguma coisa quando eu já falei com o meu mais velho. Para ver se aquilo funciona. Você está colocando uma observação que é o que não acontece. Que é o que não acontece. Quer ver novamente, voltando nessa situação que a gente tem específica, vamos colocar específica, de Oxalá, que nós começamos a finalização do ano passado, e primeiro trabalho de funções e rituais dentro do candomblé, que seria o Oxalá, você tem muita gente que coloca aqui... Queto, né? Isso, no Queto, desculpa, no Queto, no Queto, né? Queto. Que é a minha nação. Mas você, por exemplo, você tem muitas coisas que você precisa de uma quantidade de anos seguidas feitas de águas de Oxalá para você poder fazer pilão. Que você coloca pilão sem ter feito águas. Eu conheço algumas já. Entendeu? Por exemplo... Não vou falar para você que eu participei, não, mas eu já vi. É assim, não tô aqui colocando em xeque quem faz ou quem deixa de fazer alguma coisa. Não é essa a questão, né? Não é essa a questão. Se o cara tá fazendo errado, tá fazendo certo. Não é essa a questão. Por exemplo, onde eu aprendi da forma que eu aprendi e sigo até hoje, eu preciso fazer o ajodum do meu orixá e no orô dele utilizar algumas coisas para que sejam providenciado outras, para que ao longo do ano eu possa fazer adocho de filhos e daí por diante. Se eu não dou comida para o meu santo, como é que eu quero fazer o santo do outro? Exatamente. Então não é questão de você falar que você está certo ou errado, é questão de aprendizado e de sequência, de transferência. Se você faz da sua maneira e dá certo da sua maneira, ótimo. Mas não que essa maneira não tenha sido ensinada ou passada da maneira correta. Mas aí você pega, aí eu vou nessa mesma linhagem que você está falando, porque daí você pega casas matrizes que estão aqui, casas de filhos de santo das matrizes que estão bem próximo das matrizes, que a intenção nossa é chegar a ser uma matriz, e você pega algumas casas dos filhos que vieram de matriz, a casa matriz está aqui e o cara, você nunca falou o cara. Não sabe nem que é o cara, mas eu sou filho de... Mas, peraí. Explica para mim como que você chegou lá para mim começar a entender. Você já veio de lá, você foi tomar obrigação, você já chegou lá, porque uma coisa é você vê um espalhamento muito longe, você vê muito longe da realidade. Então você vê o Axé Batistini e aí você vê um dos filhos do Axé Batistini, alguma coisa que o cara falou que é do Axé Batistini muito longe daquilo. Ele não está nem próximo, ele não segue uma regra do axé. Mas é o que eu estou te falando, mas aí vem aquela questão assim, veja bem, quando você está lidando na casa que você está, você é babalorixá, assim como o babalorixá da sua casa matriz ou ialorixá da sua casa matriz. Eu me coloco muitas vezes no papel da minha ialorixá. Ela tem as pessoas que seguem a casa dela, e aquele conhecimento ele é passado ali. Assim como, por exemplo, as águas de Oxalá passaram lá. Se você vai ou não, já é um problema seu. Se você segue ou não, como você segue, é um problema seu. Até você perceber que aquilo não está funcionando mais e você, por si próprio, a energia do orixá, você acaba saindo de lá. Tá? Mas eu sei que o papel de você ser líder, sacerdote, não é fácil. Não é simples. Eu tiro por ela, tiro pela quantidade de pessoas, tento seguir a medida
os conhecimentos eu acho que eles têm que ser todos iguais. Se você não se propõe a seguir igual, procure uma outra casa. Mas, não cortando o seu assunto, já também emendando. Mas você também acha que falta interesse de alguns babalorixás em querer o aprendizado? Falta. Por exemplo, eu vou falar uma coisa para você. Em qualquer nação que nós estejamos aí, quem não sabe que Iaô, ele não pode estar vestido com as mesmas vestes de babalorixá? Quantos Iaôs recém-iniciados com 3, 4, 5 meses, com babá sabendo ou não, eles estão vestidos com roupas de quem tem 7 anos em diante, daí por diante recebeu decai, e daí por diante. Foi bombes. Aí cai aquela situação, aquela coisa assim, não, mas você tem dinheiro, você compra. Não, não é bem assim. Então você pode estar fazendo qualquer outras coisas. Não estou aqui julgando se é marmotagem ou não. Mas você coloque outro nome, só que é o seguinte, você pode usar que eu estou autorizando. Mas não é dessa maneira que se segue dentro do candomblé. Exatamente, é o que eu falo. Às vezes a pressa é tanto para sentar na cadeira. A pressa é tanto para sentar na cadeira. Mas, se ele soubesse o quanto é importante o chão. Não, mas aí, não só essa frase assim. Por que é importante sentar na cadeira? Aí é que está o negócio. Não. Vamos entrar nessa discussão. Por que é importante sentar na cadeira? Ou porque hoje em dia, o que nós passamos de aprendizado nas nossas casas é que ao final de você terminar os 7 anos, seu processo iniciático, os 7 anos, você vai receber como sendo um diploma para você abrir uma casa e virar aquela casa um comércio daquele que você já tinha. Olha, com 7 anos você tem uma nova fonte de renda. E aí, essa busca incessante dos 7 anos para abrir uma casa de qualquer maneira faz com que você cada vez mais você produza pessoas que não estão preparadas, não para levar o candomblé, elas não estão preparadas nem para lidar com o próprio ser humano. Eu conheço muita casa em que as pessoas elas não conseguem manter um diálogo acessível. Eu conheço históricos de filhos que estão na minha casa, que nas casas antigas que eles estavam, babalorixá, quando aumentava a voz, ele chegava a bater em filho de santo. E daí por diante. Então isso não tem nada a ver com candomblé. Não. Isso tem a ver com cultura, com educação. Educação quem dá é pai e mãe. Não candomblé. Não candomblé. O candomblé te disciplina. Sim. Mas a educação ele não te dá, ele te disciplina. São Sim. coisas diferentes. Sim. Ele te disciplina pro axé. Isso. Veja bem, eu sou da seguinte, meu irmão, eu sou da seguinte situação. A pessoa perguntar, não, porque essa religião, como a gente escuta, é uma questão cultural, não vamos entrar nesse mérito agora, é uma religião do mal. O mal está dentro da pessoa. Você pode estar dentro da igreja evangélica, que se você for do mal com pastor, ou sendo pastor ou não, você vai continuar sendo do mal e praticando mal. Você pode estar dentro da igreja católica, sendo padre e ser do mal. Você pode estar dentro do candomblé e sendo do mal. Você pode estar dentro da umbanda e ser do mal, da quimbanda e ser do mal. Porque o mal, ele faz parte do ser humano. Você não vai tirar o seu coração para entrar dentro da religião. Tiro. Mas aí é a índole do cara. Quando eu falo para as pessoas que a índole da pessoa é mais importante, eu falo isso. A índole da pessoa é mais importante do que o próprio inquice dela. A pessoa fala assim, não, o que você está falando é um monte de besteira. Eu falo assim, não, cara, ou você tem uma índole boa, ou você não tem uma índole boa. Não é o orixá que vai te consertar, mas, não, perfeito. Meu irmão. Mas aí vem aquela pergunta, o que é ter uma índole boa? Aí você tem que perguntar, especificamente do cara, né? Porque veja bem, aí eu acho que é o nosso papel de sacerdote, ou de sacerdotisa dentro de uma comunidade de axé, explicar bem claro o que são valores. Porque valores, eles não são unilaterais, dependendo do que você acredita. Por exemplo, para uns, fidelidade é ter uma pessoa só. Para outras, fidelidade é ter uma acima de todas as outras. Para uns, roubar é não tirar nada de ninguém. Para outros, roubar é não tirar nada de ninguém que tenha menos que você. Isso. E daí por diante. Então, por exemplo, se você começar a analisar valor ele não é unilateral, ele é único. Em qualquer lugar, em qualquer religião. O que acontece
é que a palavra ofólio é fácil você deturpar a frase e as situações conforme a sua necessidade. Então, eu não sei até que ponto os sacerdotes, onde vem a questão do doutorado, eles têm preparo para levar uma casa de axé. Eu tenho uma casa de axé hoje, que ela tem um número muito grande, você já viu lá, de filhos lá dentro. Lidar com o ser humano não é fácil. Não, são cabeças feitas. Todo dia uma pessoa diferente. E uma das coisas que você precisa fazer, e bem claro, deixar bem claro, independente que se você consegue viver do axé, fico feliz, parabéns, fico muito contente que você consiga, você tem mais tempo, que seria a ideia de você estar cuidando dos iaôs, dos abiãs da sua casa, dos ebomes da sua casa, dos eventos que estão acontecendo, dos rituais e daí por diante. Mas a gente não pode colocar isso como via de regra, para todos. Via de regra, que, por exemplo, para eu cuidar, por exemplo, do axé, eu tenho que desistir da minha vida profissional fora. Os nossos iaôs, nossos filhos, que é uma religião como outra qualquer, independente com que ela mexa, tá? Eles precisam ser orientados, que cada um precisa de uma profissão. Sim. Precisa ter estudo. E aí alguns pais de santo ensinam tecnicamente que ele tem que estar amarrado ali durante 7 anos para depois dali, talvez, abrir uma casa. Eu não posso achar, com todo o respeito que eu tenho dos mais velhos, e venho de casas matrizes que você tem um respeito muito grande aos mais velhos, com tudo o que eles falam, até porque nossa religião, por ser de transferência e não ter uma Bíblia Sagrada, vai na oralidade. Então, respeito... Eu acho um erro. Vem daí. Pô, eu também acho, mas eu não entro nesse mérito. Não, também não entro, mas eu acho. Porque eu não entro. Mas, em contrapartida a isso, eu acho uma outra coisa muito complicada. Eu não acho bonito uma pessoa que doou a sua vida inteira para um conhecimento grande, religioso, no caso nós no Candomblé, em qualquer nação que tenha, ele vir conversar com você com 50 anos de idade, 60 anos de idade, ou 60 anos de santo, ou 50 anos de santo, como uma pessoa normal, e ela não tem um dente na boca. Tenho vergonha nenhuma de falar isso. Nenhuma. Porque isso faz parte de higiene. Então, quando eu fujo alguns preceitos... Então, quer dizer, cada casa, cada babalorixá, cada sacerdote, sacerdotisa e alorixá leva a sua maneira e se está funcionando, parabéns. Meus filhos que estão na minha casa, eles são orientados a trabalhar, a procurar um diploma. Se lá na frente você receber um DK e você tiver a incumbência, tiver a instrução de abrir uma casa, e a partir dessa casa você cuidar de outros filhos de santo, que você também passe para eles que o importante na religião é você aprender a lidar com pessoas primeiro. Sem lidar com pessoas, dá de tudo isso que a gente está assistindo ultimamente. E não vai mudar muito, viu? Não vai, Fábio. É que igual eu falo para as pessoas. Às vezes, algumas pessoas me perguntam: nossa, você é chato pra caramba. Eu falo assim: cara, você não tem noção como eu sou chato na minha casa. Então, eu sou chato na minha casa. Eu procuro fazer o mais certo possível. Você viu meu pai estava lá. Sim. Eu procuro fazer o mais certo possível para terminar certo. Até porque eu toco uma casa junto com a minha esposa. Ela é a mameta da casa. E eu ganhei o cargo de tata na casa. Até aí, vida que segue, tudo tranquilo. Nós temos um conflito de ideias às vezes. Sim. Ela é de nação Goméia, eu sou de nação Tumbeci. E até porque cadeira dentro de uma casa de axé, rei só existe um. Só existe um, é ela que manda. Rainha só existe um. É ela que manda. Se ela falar que o copo é daquele jeito, o copo vai ficar daquele jeito. Sim. Eu estou para agregar valores. Sim. E eu sou responsável por uma tarefa difícil. Eu sou responsável por ajudar os nedumbes, que não são iniciados. Sim. Sou responsável por passar os ensinamentos para os tatas. Só que o ensinamento dos tatas eu vou passar do jeito que eu aprendi. Porque minha esposa não é tata. A esposa é mameta. Ah, você quer ser tata? Legal. Você conhece esse cara aqui? Você sabe como que ele virou o cara da internet em 3 anos? Sim. Você conhece a minha história. Aí eles, não, então. Você pode não ser um tatazazi,
mas alguém vai perguntar para você de que casa que você veio e você vai falar que você frequenta a minha casa, então você vai saber. Então senta aqui que você vai escrever, senta aqui que você vai estudar, senta aqui que você vai falar para mim o CQC, você vai falar o TUSE, você vai falar o Kibook, você vai falar para mim como que monta tal ebó, você vai falar para mim como é que monta ebó de Zira, você vai falar para mim como é que monta ebó de Dandalunda, mesmo que você não venha a fazer. Porque existe as mametos da casa, existe o pessoal da casa que cuida da cozinha. Esse você não vai fazer, mas você tem que saber. Vai que um dia só tem você. Não, isso aí, pera um pouquinho, mas aí volta aquela história que a gente falou do doutorado agora há pouco. A maioria das casas, graças a Exu, eu não tenho este problema dentro da minha casa de eu ter que ficar segurando tudo que acontece dentro dessas duas mãos sagradas que Exu me deu. Então, assim, agradeço muito ele, agradeço muito a Deus. E quantas vezes eu reencarnar que tem que ser de Exu e que venha novamente, se aceitarei com todo prazer. Mas, assim, a maioria das casas por aí, você morre sem ensinar nada. Porque o pai... Aí eu não entendo. O pai de santo não explica ou o filho de santo não quer aprender? Aí eu sempre me pergunto nesse detalhe. Não, mas eu acho que... Mas aí que tá. Se ensina, aprende. Eu tenho um problema muito grande, que eu sofri demais como Yaô. Conta um pouquinho. Então, por exemplo, assim, a minha vida de Yaô, ela foi o seguinte... Meio perturbado? Não foi perturbado. Mas assim, dependendo da casa que você vem, tem esse problema muito grande em casas matrizes. O masculino ele fica um pouco afastado, porque as cadeiras que nós ocupamos hoje são cadeiras femininas de alorixás. Como nós temos uma cultura machista que ela ao longo dos anos ela se sobrepõe em qualquer ramo, candomblé não ia ser diferente. Religioso. Você perceba que a quantidade de mulheres que são yalorixás, que sentam nas cadeiras que são delas, são cada vez em número menor. E cada vez maior o número de homens que estão sentando nas cadeiras. Então, assim, quando você é Yaô, que você depende da casa que você participa, você fica privado de algumas coisas. Que as mulheres, elas mandam, mas aí é interesse seu você ir atrás para saber. Para você poder conhecer, para você poder fuçar. Se você fuçar, não querer aprender, você não aprende nunca. Não tem como, não existe uma cartilha. Tem a história do Alcaçar que eu te contei, né? Sim, você falou para mim, se quiser falar, acho que até uma boa aqui. Cai muito bem com o que a gente está falando aqui. Fui numa casa, gente, e aí o que acontece? E eu sempre, todas as pessoas me conhecem como Tata, e aí, Tata, vem aqui, quero um velhinho da casa lá. Antes de começar o xirê, vem aqui, o pessoal tá fazendo umas coisinhas ali, sentei. Falei, meu velho, você sabe fazer a caçar? E eu caí na besteira. Eu não sei se foi uma pegadinha, mas eu creio que hoje, até hoje que isso foi uma pegadinha, mas pra mim foi bom. Pra mim foi bom. Sabe fazer a caçar, meu velho? Eu falei, lógico que eu sei, meu velho, fazer a caçar. Quem não sabe fazer a caçar? Ele falou, olha, tem muita gente que não sabe, hein? Vamos lá na cozinha. E eu caí na besteira de ir lá na cozinha com ele pra fazer a caçar. Fez, né? Fiz uma caçar. Simples, né? Isso. É simples, pelo amor de Deus. Fui lá, fiz uma caçar, tal, bonitinho, tal. Aí ele falou assim, então, esse é um jeito que você faz a caçar. Agora eu vou te ensinar o outro jeito que você faz a caçar. Aí ele foi, fez uma caçar bonitinho, de pirâmide e tal, colocou lá. Aí ele falou assim, então, isso é um outro tipo de caçar. Então você não sabe fazer a caçar. Não é que você não sabe fazer a caçar. Você não sabe fazer a caçar da minha casa. Você não sabe fazer o acaçar para esse tipo de fundamento. Eu falei, interessante. E aí, quando você... E tem pessoa também que não sabe para que serve o acaçar, viu? Tá? Tem pessoa que não sabe. Aquela história lá, se você não sabe, aquela senhora, uma senhora do Mamita Desuíta. Olha, você. Não, assim. Ela tem um entendimento ímpar. Só que ela só esqueceu de uma coisa. Ela falou assim: não tô brigando com ela, senão o pessoal fala que eu tô falando mal dela. Deixa eu só contornar. Eu amo ela demais. Eu volto ela demais, entendeu? Eu também amo ela de graça. Eu tive nas águas de São Paulo, eu amo ela de graça. É assim. Ela falou: se você não sabe o que é obi. Você não sabe o que é urubu, você não sabe o que é uma vela, você não sabe o que é a quartinha com água, não tem uma... Ela só esqueceu de falar do acaçar. Se você não sabe o que é o acaçar, aí você não vai falar comigo. Olha, você pega, por exemplo, hoje você tem a farinha de milho branca que todo mundo compra, todo mundo usa e daí por diante. Não era assim, né? Não, mas pera um pouquinho, mas eu vou chegar nisso que você está falando.
a canjica, ela ralada, né? A canjica branca ralada, que é essa que você vai fazer, transformar no acaçar, tudo isso. Você concorda que na cabeça de um sacerdote, se a sua própria alorixá, seu próprio babalorixá que você tem como sacerdote, ele tem que se dar o trabalho de fazer isso, porque ele vai passar isso na sua cabeça, não comprado? Sim. Que a coisa tá tão moderna que eu não tinha visto, a pessoa me mostrou porque eu desacreditei. Hoje ebó se vende pronto no Mercado Livre. Sim, você não sabia? Saquinhos, não tinha visto ainda. Pô, cara. Acho super moderno aquilo lá. Viu? Caldo Quinor. Então assim, não tem, sabe aquela velha... Eu não sei se a coisa tá melhorando ou se a coisa tá piorando. Mas é bola de Exu? Não, eu não tinha visto. Você tá rindo, mas é verdade. Olha que a gente conversa direto. Eu não tinha visto. Um filho meu chegou e fez assim: pai, dá uma olhada nisso aqui, ó. Pronto. E aí eu vou te explicar uma coisa. Talvez as pessoas não entendam, né? E aí, eu tive o Marcelo Albano na Rádio Mundial. Por isso que é o podcast, eu tive o Marcelo. Ele falou: Zé, eu não sei de Angola. Vamos lá, você vai falar de Angola. Eu falei: tranquilo. E você não sabe o que o cara vai perguntar. E o Marcelo Albano é igual eu. Não tem pauta aqui, não, gente. Isso aqui é os patrocinadores. É os patrocinadores, viu, que ele vai escrever a mão, que eu já briguei com ele. Ele falou que quer. Eu vou fazer impresso bonitinho e tal. Tudo. É que troca toda semana, a gente tem que ir meio que na hora. Aí o que acontece? O Marcelo Albano pegou e falou assim: não, vocês não tem no Candomblé de Angola, não joga por Ifá, a gente não joga por Odu. Até porque a gente jogamos com 21 búzios. Vocês jogam com 16. Sim. Já mudou a história. Aí, e nós temos outros 16 oráculos que não tem mérito algum dentro do Candomblé de Angola. Se a gente pegar mesmo o negócio, são 16 oráculos que não são, que o búzio não entra nessa parte. Então o búzio foi adaptado ao Candomblé de Angola, por isso que é 21. Sim. Aí tá, como é que é o ebó? Daí ele falou assim: tá, mas como é que é o ebó? Como faz ebó, né? Porque é o mais importante do pessoal, como é que faz o ebó? Aí eu peguei e falei assim: eita, o ebó nosso, algumas casas já tem uma tradição daquele ebó. Algumas casas utilizam aqueles ebós para determinados fundamentos, mas o mais lógico dentro do Candomblé de Angola é o ebó de acordo com o Iquice. Estamos ali no jogo, joguei para ti. Ó, você tá com um problema aí com o Coxum, para nós, Dandalunda, Candomblé de Angola. Tá? O que a gente pode resolver? Ó, Dandalunda tá cobrando ti, então vamos fazer um ebó de Dandalunda. Então você joga o ebó de acordo com o Iquice. Então você não joga o ebó de acordo com o que o Ifá diz. Você joga o ebó de acordo com o Iquice. Então muda. Então você, no mínimo, você tem no mínimo 16 ebós. Vamos colocar que são 16 orixás, 16, no mínimo você tem 16 ebós ali. Sim. No mínimo. E aí tem outros ebós dentro da casa que você está, que você aprende e tal, tudo, mas no mínimo, então você tem ebó de morto, tem ebó de vumbi, de Icu, então você tem ebó de Exu, tem ebó de Pombogira. Ah, como que é ebó de Exu de Pombogira? Peraí que eu vou passar aqui. Tem, pô, o pessoal fala, eu passo, peraí que eu já passo aqui pra vocês. Liga aí pra mim que eu passo. Outro dia me ligaram, a mesma coisa que você falou lá pedindo o ebó do coisa ali. Passa um ebó pra mim, isso aqui. Eu falei assim: não, meu irmão, você tá confundindo o negócio. Isso aqui não é WhatsApp, não. Uma casa religiosa que você tem que vir até a casa, jogar, falar com a mameta da casa, decidir o que faz, se é ebó, se é banho, o que você precisa fazer, para depois a gente começar a conversar do que eu te passo. E não é assim, sabe, eu tô com vontade de ir lá e tomar um ebó. De repente você dá um ebó no cara, eu fui vítima disso, você dá um ebó no cara, a vida do cara afunda. Em vez da vida do cara andar, a vida do cara afunda. Eu tomei um ebó. Você vai dar risada, eu tomei um ebó, eu não te contei ainda. Eu tomei um ebó, o cara entrou dentro, eu trabalhava de segurança,
de portaria. O cara foi, entrou dentro da guarita, arrebentou a guarita toda, e ainda falaram que eu fui o culpado. Não é bom que Pai de Santo mesmo. Não, esse ebó aqui é pra você melhorar, tudo bonitinho e tal. E aí, bom que você vai aprendendo as coisas. No início você vai fazendo meio que o sacerdote te fala. Aí hoje em dia, para mim fazer o que o sacerdote me fala, o cara tem que ser bom. Eu tenho que confiar muito, como eu confio no meu pai hoje, porque nós temos uma história, igual você falou, veio de casas antigas. A questão é você ter a história, né? É. Entendeu? Você tem que saber quem é que está colocando a mão em você. Agora, em contrapartida, eu estou falando essa frase para você, mas volto naquilo que eu falei. Eu não posso perder a piada. Ele falava que te conhecia, tô brincando, ele falava que era de Batistinho. Não dá. Mas, não, deixa essa história fora. Deixa essa história fora aí pra mim. Olha, eu acho que eu, por exemplo, eu tô dentro do Axé Batistini hoje e tenho muito orgulho das atividades, os rituais são desenvolvidos lá dentro. Eles têm começo, meio e fim. Começo que eu falo até em alvorada. Então, assim, tem algumas coisas assim que aí eu entro naquela coisa do doutorado. Cada um, se o outro faz daquela maneira e dá certo. E não sei se está dando certo, mas estão comprando aquilo, é porque tem quem pague por aquilo. Então. Mas a questão hoje, você sabia que hoje é o financeiro? 90% é o financeiro. A pessoa não está indo para casa de axé mais. A pessoa não está indo para casa de axé mais querendo saber se ela vai... Não, mas volta a pergunta. Mas por que isso? Porque tem alguém que vende e tem um outro que compra. Não, mas por que qual que é a finalidade disso? Isso é amor ao orixá? Não, amor ao cara. Não, mas tudo bem. Amor ao cara. O cara, dinheiro. Ah, pelo amor de Deus. Isso aí é porque tá tão claro já isso que no final de 7 anos vai ter uma profissão a mais para você abrir casa e ponto final. Com toda certeza. A pessoa nem sabe o que ela tá fazendo, não sabe nem com o que ela tá mexendo. Eu peguei uma... Nós passamos toda a comieira, você lembra dessa história, que eu não quero entrar nela. Não vou, legal. Não vou, mas assim, você lembra dessa história já. Entendeu? Então, por exemplo, você começa a ter casas montadas, realmente, então assim, sabe, sei lá, se está funcionando... Gente, vocês estão dando risada que eu estou fazendo assim? É que foi assim o caso. Isso é porque o irmão de vocês é assim, muito bisbilhoteiro e dá nessas coisas de vez em quando, entendeu? Gente, eu peguei eu estava vendo um dia, e aí as pessoas têm muito costume de querer criticar. Por que eu tenho que criticar a casa do Fábio e enaltecer a minha casa? Por que eu tenho que criticar a casa de fulano e enaltecer minha casa? Ah, na minha casa aqui você pode vir com você. Opa! Calma aí. Nós estamos em dois paralelos diferentes. Se eu me proponho a cuidar das pessoas, eu não posso falar que o que o Fábio fez, porque um filho de santo do Fábio saiu da casa dele e veio parar na minha casa, eu não posso falar que tudo que o Fábio fez foi errado. Sabe por que eu não posso falar que tudo que o Fábio fez foi errado? Porque é assim, as pessoas estão dizendo, o cara não presta, o cara fez isso, o cara fez aquilo. Peraí, o santo não veio? Aí eu vou na linha do sacerdote, daqui a pouco eu volto na linha do Iaú. O santo não veio? O santo não deu o roncó? O santo não veio no quarto de santo? No roncó? Não nasceu? Dentre tudo isso, o santo ou o herê não falou em momento nenhum que estava errado? Eu estou dizendo visão do sacerdote. Vamos para a visão do Iaô? Eu não sabia. Aí eu faço essas mesmas perguntas. O santo não veio? O santo não qual? O santo não falou? O herê não veio? Sim, aconteceu tudo isso. Opa, de tudo isso que aconteceu, não teve nenhum percalço no caminho, ninguém falou nada?
Mas será que veio com esse desenvolvimento tão efetivo para abrir a boca e falar dessa maneira? Porque tem pessoas que são feitas, por exemplo, elas são rodantes no jogo e elas só viram depois de 10 anos, 12 anos. Gente. Tem esse problema. Eu tenho uma prova viva disso. E a quantidade de erês, por exemplo, que você que representa o orixá, que fala em nome do orixá e tudo, que eles têm que ser domesticados ainda. Sim, o erê é ensinado. Agora vocês passam muito isso. Sim, o erê é ensinado. Tem mais que nós do que tu ainda. Então, por exemplo, eu acho que aí não tá a questão. Agora sim, a minha preocupação é quando eu dou o nome para um orixá que eu preciso na minha casa. Isso é interessante. Isso é interessante. Acontece muito isso. Eu preciso... E aí tudo é festa até o momento que deu errado. Porque muitas vezes quando o orixá ele quer mostrar em que segundos que está errado, aonde que pega mais a vida da gente? No financeiro. Ele derruba a sua vida financeira para você poder aprender. Aí você tem que procurar ajuda. Que enquanto você está perdendo relacionamento, você está perdendo amigo, você está perdendo carro. Família, carro, você compra outro e pronto. Na hora que você se afundou, aí você corre. Só que na hora que você se afunda, que você aparece, aí o sacerdote muitas vezes corre também. Mas sabe o que acontece quando a gente tem essa parte do coisa? Eu vou pegar por experiência própria. Fora a sua, eu tenho outra bem clara na minha mente. Quando acontece com a pessoa que você vai no sacerdote, a primeira coisa que ele fala é que você é louco. Experiência própria. Não foi comigo, tá? Mas experiência própria. Eu vivi esse assunto. Então, o que acontece? E aí, mais pra frente, eu vi o seu relato. Sim. Mais pra frente, eu vi o seu relato. E aí, você acaba falando assim, pô, não dava? Não foi avisado? Foi. Só que o sacerdote cagou porque você falou. Porque ele manda na casa. Que ele tem mais conhecimento, que ele observa 1001 coisas e daí por diante. Eu acho que, por isso que eu estou falando, a falta de uma cartilha, não vou falar a Bíblia que não, fica feio. Fica feio. Entendeu? Mas a gente tem, o que você está falando, a gente teria que ter mesmo os ensinamentos. Quais são os ensinamentos básicos? X, W, Y, Z, não sei o que lá. Eu tenho na minha casa inúmeros exemplos de pessoas que chegaram lá com problema e hoje estão caminhando. Graças ao orixá, graças a uma série de... Igual você falou, tem um aí do lado aí. Tem um aqui, ó. Entendeu? Ali. Um dia vai ser meu filho ali, ó, o Anderson lá, ó. Né, Anderson? É isso aí. Então, assim, a questão é você perceber o que você está fazendo. Você não pode obrigar uma pessoa a fazer santo. Você não pode assustar ela que vai morrer, que vai não sei o quê. Para com isso. Isso? Mas eu vou na primeira parte. Para com isso. Quando eu falo isso, o pessoal fala que eu sou doido. Mas eu deixo para você falar. Não é assustar. Mas é verdade. O quê? Que ele vai matar? Que ele vai matar? Não é assustar, mas é verdade. Ah, pelo amor de Deus. O pai de santo vai te matar. Sim, o pai de santo. O pai de santo, sim. Olha, não é o orixá, mas tu falou o pai de santo vai te matar. Porque de tanta merda que ele vai fazer, você vai estar morrendo. Eu acho que a função da religião dentro da nossa vida é outra. Eu falei aqui pra você, não tenho vergonha nenhuma de falar. Quando eu vejo uma pessoa dentro da religião com tanto conhecimento, tanta coisa que passou a vida inteira, e ela me aparece abrindo a boca, boa tarde, pai, mãe, sem um dente na boca, eu fico triste. E coloco outros exemplos. Se eu tiver que ficar 40 anos, 50 na religião e terminar daquele jeito, eu também não quero. Nem dá. Mas o que eu tô falando pra você é verdade. Querendo ou não, quando a gente fala assim, agora pra gente, pra você ver, pro pessoal entender. Quer ver uma situação como isso é complicado? Eu tô na zona sul de São Paulo. Meu pai te mandou bem, meu pai tá assistindo a live. Manda um beijo bem grande pra ele, fala que ele é um... Eu nem vou falar o que ele é, porque ele é um maravilhoso. Um beijo no coração dele, bem grande. Logo vamos estar juntos aí nós dois. Adorei ele lá em casa. Até porque você sabe que essa coisa de nação pra mim
não tem muito a ver também com religião. Tem a ver com briga de egos. Essa briga de ego, isso cansa. Quem manda mais, quem dita mais, quem é mais bonito, a casa que é mais certa, a casa que é mais bonitinha. Para com isso, para. Isso cansa. Eu tenho hoje, vou fazer 52 anos de idade. Eu não tenho mais paciência para mais algumas coisas mais. Essa briga de ego é uma que me cansa. Recebi seu babá na minha casa lá, que você falou que ele está assistindo aí. Ele é um lindo. Eu não posso chegar e falar o seguinte, ele está na mesma categoria que eu como babalorixá, mesma. Eu vi o seu carinho por ele, a emoção quando você estava com ele, a mesma que meus filhos quando estão comigo. E se ele tem isso de você, é porque alguma coisa ele fez para merecer. Sim. Agora, a maioria por aí, o que eu vejo, é que se escondem. Talvez porque você falou assim, porque você tem... Eu tenho doutorado, eu tenho muito estudo. Eu sou muito cético com muita coisa. O dia que eu tiver que pedir para um filho meu a divisão dentro da minha casa para fazer uma festa do meu orixá, não tem orixá na minha cabeça. Eu lembro quando eu tive um problema muito grande, anos atrás. Eu fui com um amigo meu, ele chegou numa casinha simples, eu com um problema sério. Não, mas aqui a tia vai resolver seu problema. Eu olhei bem aquilo e falei, você tem certeza que isso vai resolver minha vida? Não, ela disse que ela resolve tudo. Se ela não resolveu a vida dela, ela vai resolver a minha. É lógico isso. Se a pessoa que você vai ser você foi lá, você foi se consultar, a pessoa é cheia de problema de saúde, você olhando, como é que ela vai resolver o seu problema de saúde? Quer dizer que ela é muito boa para os outros. Para ela, não. Para ela não serve, né? Então não sei, eu não... Eu vou pegar até uma ideia, é até cômico a gente eu falar. Não consigo entender isso. É até cômico a gente falar isso aqui, mas eu gosto de assistir muito filme. Aí tem um vídeo do Leandro Hassum, que eu vi. Eu já sei qual que é. Eu já vi. Que o terreno é bom, esse terreno é o melhor do mundo, que é longe pra caralho. Por exemplo, tem pessoas... Eu acho que para você falar, você precisa conhecer bem. Por exemplo, eu tinha uma casa, que eu preparei a minha casa de candomblé. Porque eu falo assim, a gente tem que parar com essa coisa que eu sou. Eu não sou o babalorixá, eu estou o babalorixá. Amanhã eu não sei. Foi me dada essa incumbência para eu dirigir uma casa, e eu montei uma casa que eu achei que não ia ter grandes problemas, ia ficar ali tranquilo. Bobo, te enganaram? Lotada. Te enganaram? Comprei, tem um terreno de frente, muito grande, onde lá dentro eu estou construindo um espaço muito maior, até para atender as pessoas todas que eu tenho, que são meus filhos, a prioridade, e as pessoas que procuram a nossa casa lá. Que ela não é só do Baba Fábio, é dos filhos que pertencem ao Xé Bará. Então, eles que eu tive que comprar e tive que começar essas obras nesse espaço grande que eu tenho. Agora, este sim eu deixei um espaço separado para a roça, tem poço, tem uma série de coisas dentro desse outro espaço que até já senti a necessidade. Não com relação à roça, que na região que eu estou, você encontra todo tipo de todas elas na rua. Ali é uma área bem arborizada. É uma área toda arborizada residencial. Ali é uma área bem arborizada. E aí vem uma outra questão. Eu tenho duas comunidades muito grandes perto da minha casa. Que é embaixo a favela do Piolho, que fica embaixo. E tenho a Dona Zilda do lado, que fica pro lado direito ali na Vila Santa Catarina. São duas comunidades muito grandes lá dentro. Que a gente tenta fazer o possível para atender na medida que a gente consegue. Com tudo que aparece. Eu não acredito em trabalho religioso sem o social envolvido nele. Eu amo fazer trabalho social, cara. Você já viu que você participa de alguns que eu trabalho Sim, que eu faço? Então assim, se você não... Eu como sacerdote, eu tenho obrigação de abraçar essa causa e colocar os meus filhos em prol disso. Uhum. Que é um aprendizado para a vida. A próxima nossa aí tá para junho. A gente vai... Agora como eu até falo, né? Como eu aumentei o leque aí de amigos aí, aumentei o leque de babalorixás, eu creio que em junho aí a gente fez uma tonelada, né, em dezembro, deu 1 tonelada em dezembro,
creio que a próxima agora a gente chega uma e meia. Vamos chegar com toda certeza. Que agora tem o senhor, tem o Ronald, a gente conheceu uma gama maior aí de pessoas. Aliás, eu tô aqui hoje de gaiato, viu? Porque eu tenho aqui para montar um folder para outra live que vai acontecer aqui dia quinta-feira, né? Quinta-feira. Olha, Ronaldo, muito obrigado, tá? De você ter chego por causa da chuva e ter me colocado aqui hoje. o Ronald, a gente se colocou na Deixa ele comigo, ele nem entrou na live, deixa que eu vou ligar para ele depois em seguida. Ele quinta-feira está com ele. Eu acho que não existe... não existe nada melhor do que você fazer vínculos de energia com quem é do bem. Eu estou cansado de fazer a Josi em casa e depois que passo o AG1, aquelas mesmas pessoas que você convidou e participaram da festa, do trabalho que você teve, da comida que você colocou na mesa, sentou na sua mesa para comer, depois você fica sabendo que ela saiu falando mal de você. É o que mais acontece. Isso é o que mais acontece, olha aqui, ó. E isso mostra o quão desprezível é o ser humano que cuida das nossas religiões. Entendeu? Então, na minha casa, eu tento me cercar, não de pessoas de nações, nem pessoas... Eu tento me cercar de pessoas que eu sei que são pessoas do bem. Então, às vezes, quando eu escuto também, igual você escuta, que a pessoa fala, nossa, mas você tem... Eu sigo você nas redes sociais que são todas bloqueadas e vão continuar sendo assim. São para amigos. São pessoas que eu conheço. Eu faço parte. Que elas estão lá dentro. Então, no momento que a pessoa chega, que ela está lá dentro, fala assim, nossa, mas você tem foto com tanto babalorixá, tanta gente de fora daqui, tanto mocotó do candomblé, como a gente costuma falar, e você está tão bem com todo mundo. Talvez eu sou assim porque eu não faço o que a grande maioria faz na casa dos outros. Eu vou em visita porque eu gosto de visita. Visita do bem que vai na minha casa. Sim. Essa é a parte do candomblé, né? Você tá entendendo? Assim, então eu acho que tem muita coisa que tá se perdendo e não se resolve não, viu? Aproveitar até que você tava... Só que a culpa não foi minha, a culpa foi do Eduardo, tá? Que tá ali, ó. Eduardo tá aqui no estúdio, a culpa foi dele. Nós temos que vir embora rápido domingo. O Babá antes me chamou a atenção, tá? No Facebook, depois te mostro, viu? Que a gente veio embora cedo, tá? Aí depois você vai lá e fala assim, ó, eu tava com compromisso, viu? Porque eu tomei uma dura, tá? Eu acho que assim, eu acho que nós... eu não posso chegar na sua casa e ser tão bem recebido, independente do que acontecer. Você é um amigo meu. Eu não posso sair da sua casa falando mal de algo que você me proporcionou. Exatamente. Mas o pessoal tem esse costume, babá. Sabe por que o pessoal tem esse costume? Que é mal dele já. Vamos falar de quem paga porque é importante pra gente. Manda ver. Se você quer comprar aquele sapatinho bonito, você vai lá na Onira, falar com o João, 947868-507. Eu quero o meu, ó. Bora, João. O Babá Papo tá pedindo um. Ó, João. Ó, João. Brigadão. Volta a agradecer. Brigadão pelo presente da semana passada. Brigadão, João. Se você precisou de sapato, a Unira, 947868-507. Precisou de automação comercial para o seu estabelecimento? Se você precisar de automação comercial para os seus estabelecimentos, que eu sei que você tem bastante, 94017-1555, Data Cooper. Você vai lá e fala com o meu amigo Dário. Aí eu conheço esse, viu? Você vai com o amigo Dário. Esse eu conheço, porque é pessoa do bem também, hein? Você vai lá, precisa de automação comercial? Saudade de você, meu irmão. 94017-1555. Precisou daquele mocotó bem gostoso, aquele bife acebolado, aquele baião de 2, pimenta de cheiro. Rua Moacir Silveira, 63, Jardins Aura, Santana de Parnaíba. Artigos religiosos, Pilão de Ouro, 97209-6313. Pilão de Ouro, 97209-6313. Você vai lá e fala com o meu amigo Salim. Ele vai te dar um descontão de 10%. Aquele espetinho gostoso com a cerveja ou aquele drink. Se você falar que viu aquilo tudo de candomblé, 10% de desconto no drink. Só Nego Bistrô. Rua João de Santana, 358. Rua João de Santana, 358. Precisou de roupas personalizadas como a do Babá Fábio? Maria Flora, 96-362-8433. Você fala com a minha amiga Nancy. 96362-8433, Maria Flora, falar com a minha amiga Nancy. Precisou daqueles Eba Marajoara bonito lá que você gosta para colocar aqueles quartinhos bonito? Você vai lá e fala com a minha amiga. 98699-2859. 98699-2859.
Precisou de gravação de estúdio, podcast, quer gravar sua música, quer tirar as fotos do seu candomblé? Estúdio MDix, 98628-6660. 98628-6660. Você vem aqui e fala com o meu amigo Eduardo. Se você falar que viu no podcast, já ganhou desconto e tamo tudo junto. Precisou de artigos religiosos, só que agora lá em Franco da Rocha, 910067-722. 910067-7222. Franco da Rocha, Casa de Maria, Rua 7 de Setembro. Partiu parte 2? Bora. Parte 2 eu costumo fazer um bate-bola com as pessoas e depois a gente vai falando lá. Manda ver. Vamos falar um pouquinho de candomblé? Bora. Fácil. Vamos lá. Fábio, o que é mitologia dos orixás? Mitologia dos orixás? É. Se quiser Vai pular entrar... também, cara, Não. tá tudo certo. Mitologia dos orixás, você vai entrar no estudo dos orixás. Você quer falar de qualquer um deles? Como é que você quer falar agora? Bora falar de Exu. Exu é muito fácil falar de Exu, porque Exu está na ambiguidade do ser humano, né? Ele está na comunicação, ele está no bem e no mal, ele está em tudo que você traz de bom e de mal para a sua vida, nas escolhas que você faz, nas suas ligações. Exu existe em tudo que é bom e tudo que é mal. Mas eu acho que Exu está muito mais vinculado na responsabilidade de você saber escolher. Na escolha, né? Hoje, quando eu vim para cá, eu coloquei assim, agora há pouco eu coloquei assim, Exu e os reencontros. Talvez se não tivesse sido dessa maneira que foi com o Ronald, nós não estaríamos aqui agora. Então, Exu e seus reencontros, porque acaba sendo um ebó de cura isso aqui, um encontro, entendeu? Uma forma da gente poder alimentar o nosso conhecimento e limpar um pouco as energias da gente. Mitologia dos orixás e Oxum. O que a gente poderia... Mas você falou a minha cabeça inteira. Sim. Você falou Exu com Mas Oxum. eu sou inteligente, eu vou pegar onde eu sei. Na mitologia é o seguinte, eu vou em Oxum quando a gente fala da fertilidade, do nascimento de tudo que é bom, do nascimento de tudo que floresce. Eu não vou naquela parte deprimente, naquela coisa que fala que Oxum toda chora, toda Oxum, nada disso. Mas eu vou na parte de Oxum onde a gente alimenta o ser humano aquilo que ele tem de melhor, a fertilidade. E aí eu tento puxar a fertilidade, a parte de Oxum, para a parte feminina da nossa religião. Que cada vez mais eu vejo ela ser um pouco mais desprezada por causa dessa cultura machista que a gente tem. Volto naquele que nós falamos. Tá? Eu acho que na Oxum está o amor, está a criação... Tá a fecundidade, tá a responsabilidade em você passar para o outro aquilo que você conhece. Eu acho que está bem nessa linha de Oxum. Trocando agora, para ficar mais fácil. Teologia dos orixás. Aí é diferente, aí você já vai para a parte de aprendizado mesmo. Onde surgiu, quantos itens tem, quantos são, aí você vai falar naquela parte de aprendizado. Então você pode começar a falar de Exu, quando ele era dono disso, daquilo, quando caiu, quando levantou, você vai falar do histórico deles em si, dos orixás. E se eu colocar tudo isso dentro da ecologia dos orixás? Aí é minha responsabilidade como sacerdote de não destruir a natureza. Você pode ter certeza que Iemanjá, ela não vai querer que você jogue isopor dentro do mar, que é dela. E daí por diante. Show. Aí eu vou fazer uma pergunta Eu gosto sempre de fazer essa pergunta. Alguns trazem algumas perguntas diferentes e eu gosto até de falar assim, mas como que a pessoa se... Às vezes responde, às vezes não responde, e às vezes não é a resposta, mas tá tudo tranquilo. Sim. Eu tô aqui no canal do aprendizado. Tudo de candomblé é o aprendizado. Se eu tirar o inquice do orixá, o que sobra? Se você tirar o inquice do orixá, vamos explicar para as pessoas o que é inquice, que muita gente não é da Angola. Nós conhecemos bem Angola. Faz a pergunta, professor. Você quer explicar o que eu explico? Pra mim, explica que você gosta, que você é da Angola, você pode explicar. Ué. Tá, gente, vamos lá. Inquice são as forças específicas da natureza. Então, o orixá, ele tem uma particularidade. Aí eu vou deixar pro Fábio explicar a particularidade. O orixá tem uma particularidade com o inquice, na qual a gente cultua a força da energia da natureza direto, sem a interferência do orixá. Se eu tirar o inquice do orixá, o que sobra? Não, eu acho que sempre vai sobrar energia.
vai sobrar alguma coisa. Não, para mim sempre vai sobrar energia. Até porque quando eu estou fazendo, igual você está falando, por isso que eu falei para você falar no seu caso, para nós, acima do orixá está o ori. Você cultua o ori primeiro. Sim, a gente cultua. Gudiá Mutuê, né? Isso. Alimentação, cabeça, Mutuê. Exatamente. Para nós é Mutuê. Aí você vai entrar naquela linha de Fá, na linha de Olodumare, na linha de criação, tudo isso. Que daí vem o Xalá, toda aquela coisa sai fora dos 16 que você falou. Sai fora. Mas, para mim, você pode tirar, para mim sobra energia. Energia do quê? De ori. Para mim, de ori. Mas isso, aí continua no orixá pra gente não perder o tema. Se eu deixar... O orixá, o orixá ele tem uma cultura direta na qual que ele representa. Sim. Vamos dar um exemplo. O ele tem a energia da força do lutador, coisa, isso é a principal característica dele. Só que essa energia não é o essa energia é Incosse. Sim. Não, mas você está falando porque Incosse é de Angol. Eu falei assim, não, essa energia de Ogum é Incosse. Sim, sim. E se eu tirar essa energia dele, da forma que vocês queiram chamar, tá? Ah, mas eu não acho que isso aí, tá? Então eu tirei essa energia. Mas se você tirar a energia de qualquer orixá, qualquer um deles, você tirar a energia dele, ele continua fazendo parte da natureza. Você tirou a energia dele. Sim. O que sobra para você? A energia de ori que está mais forte na sua cabeça. Sim. E aí é que eu falo, se vocês pegar cada particularidade de orixá... Eu costumo falar o seguinte, mais importante do que você cuidar do seu orixá, é você cuidar do ori. Sim, até porque nós alimentamos a cabeça primeiro antes da iniciação. Não, mas será? Será que todo mundo entende dessa maneira? Nós já conversamos vários sobre isso da outra vez. Mas assim, será que todo mundo entende dessa maneira? Precisamos entender se todo mundo entende dessa forma, né? Quando você faz, não sei do nome da Angola, não vou saber todos os, mas assim, quando você faz o buri, Gudiá Mutuê. Entendeu? Não sei falar o nome, mas assim, você sabe o que é? O buri, eu já vi gente colocando coisa morta lá. Fala, ninguém me ensinou não, né? Foi eu que vi, foi eu que vi, eu presenciei. Eu fico calado. É fundamento. Se entramos naquela situação, se funciona da sua maneira, que bom. Perfeito. Mas eu não colocaria no ori de uma pessoa para oferecer algo morto. E aí nós vamos na parte lá que eu tô falando. Por quê? Quando eu falo para as pessoas dessa parte se eu tirar o Inquice, gente, eu não estou me menosprezando o que, é o entendimento meu e do Fábio que a gente sempre conversa sobre isso aí. Porque se eu tirar a parte de justiça, a parte de força, vamos falar exclusivamente de Ogum, se eu tirar a parte de justiça, a parte de força de Ogum, do lutador, sabe o que vai sobrar de Ogum? O ferreiro. Por isso que ele falou do Ori. Sobrou a parte dele da inteligência do ferreiro. Mas, eu sei fazer isso aqui vem comigo. Agora, pera um pouquinho. O resto eu adquiri. A pergunta deveria ser outra. Para mim, a pergunta tinha que ser outra. Que entra na parte de fundamento. Sim. O que seria Ori para você? Porque se fala tanto, vamos cultuar Ori, que o... Mas o cara não fala. Não, mas o que é Ori? O cara não fala o que é Ori. O cara fala assim, vamos cultuar Ori. Tem gente que não sabe o que é cabeça. Não, tudo bem, mas esquece. Vamos... Mas eu não tô mentindo, tem gente que não sabe. Mas o que é que fica na cabeça para poder cultuar? Tem gente que não sabe. Veja bem, se agora há pouco nós estávamos conversando sobre a minha querida mãe Yalorixá Edeusuíta. Sim. Que você chega, se você não sabe o que é uma vela acesa, eu não tenho nem que conversar mais com você. Tá encerrado aqui. Não sabe o que é o obi, o orobô, o que esquenta, o que é... Sabe aquela coisa toda? Se você não sabe o que é isso, para que serve, como é que você vai saber do que se compõe o ori? Eu já vi você oferecer na cabeça morto. É complicado, mas tem gente que faz assim. Agora, eu parto da seguinte situação. Eu, na minha vida, eu conheço pouco. Eu conheço pouco e vou morrer sem saber nada. Só que o que eu preciso no momento, eu escarafuncho até o último para saber. E eu falo umas coisas para as pessoas, até você tá próximo com meu pai, você viu. Eu falo umas coisas para as pessoas que às vezes as pessoas falam assim, não, eu não acredito.
Aí falou, mas por que você não acredita? Eu falei assim, não. Sei aí, todo mundo. O cara teve paciência, falou assim. Meu pai de santo tá aqui, ele pode até falar aí. Tateto tá uma pessoa que eu amo de coração, uma pessoa de um coração enorme, que tava até na casa dele ontem. O Tateto tá lá, nunca sentou comigo aqui, ó. Sabe, anota aí. Então, para você cortar, é assim. Para você fazer tal coisa, é assim. Ó, para você chamar em Kiss, a cantiga é essa. Para você virar fulano, é dessa forma. Eu não fui ensinado. Eu fiz igual você falou. Peraí. Não. Isso aqui não é assim, não. Aí eu chegava numa outra pessoa. Vamos supor, eu chegava no Fábio. Fábio, isso aqui. Ô, meu irmão, não conheço. Fazemos dessa forma. Opa, eu já tenho um trecho de uma informação. Mas você foi atrás para você poder saber o que você deveria fazer. Exatamente. Mas é isso que eu tô, mas aí é onde É o meu cargo. Mas pera um pouquinho. E se mandou você fazer alguma coisa e do outro lado a pessoa não sabe explicar ou não faz? Eu não posso cobrar de alguém que tem uma casa aberta, um filho meu, algo que eu não faço. Exatamente. Eu não posso passar uma água de Oxalá na cabeça de um filho meu se eu não fui na minha casa para minha mãe passar. Para você aprender. Não é para aprender só não. É para estar lá no ano fazendo. Isso, mas a técnica é assim, né? Para aprender. Olha, aqui, eu não sei se eu tenho alguns filhos aqui que eles poderiam até falar isso melhor do que eu para você. Olha, o pai de vocês não vai atender esses 2, 3 dias que ele está lá recolhido com águas de Oxalá lá. A minha Elorixá, ela tem que colocar na minha cabeça primeiro para em seguida eu fazer com meus filhos. Foi isso mesmo. Você até fez uma postagem que eu você deve ter assistido isso. Você fez uma postagem que você está na casa da sua mãe, acho que 2 semanas depois você fez na sua casa. E ela tem uma paciência extraordinária que lida mais com babás e com iás. Quando ela manda alguma coisa pra gente, mas isso aqui e tal, a gente tem dúvida, isso aqui não é assim, assado, Lá na sua casa, o ruim, não é ruim não, porque é bom, não estou falando da Shabashim que é ruim, falando que é bom. Sim. É muito babá junto, cara. É muito deixar junto. Mas assim, mas qual que é a ideia? Qual que é a ideia? Tem muito porque tem algum diferencial. Sim, claro. Se não tivesse, não teria. Concordo. Essa conversa fiada, que é fiada. É uma conversa fiada. Eu acho que você já sabe o que eu vou falar. Não, porque eu não quero, o meu problema não está na quantidade, está na qualidade. Não, essa daí é... Já passei dessa fase, passei dos 50 anos de idade. Aí eu vou te ajudar ainda. Vou falar. A frase não é minha. A frase é de Aidan Selewá do Nau. A frase não é minha. Aquele pai de santo que fala que não quer a casa dele cheia, que não quer a casa dele com gente, que não quer... Ai, eu só quero 5, 6 pessoas aqui para... É mentiroso. Eu tenho um carinho muito grande por Pai Naldo, falo com ele de vez em quando, você sabe disso? E eu tenho certeza que esse carinho é recíproco. E eu falei para você que vocês iam estar juntos e ia aproximar vocês dois. Entendeu? Tanto que ele está me devendo uma visita, viu, Pai Naldo, na minha casa. Ele falou, você me avisa com um tempo que eu vou estar lá sim. Vamos ver se ele vem pro DVD. Eu tenho um carinho. Eu vou deixar você convidar ele pro DVD, porque se eu convidar, ele cansa dos convites. Pode deixar que eu convido. Ele vem. Eu gosto muito dele, porque é uma pessoa, primeiro que é do bem. Tem que ser do bem. Primeiro que tem que ter mão sagrada para a coisa andar. Eu vejo as coisas que ele faz, e posso falar com prioridade, que eu já assisti algumas vezes, tanto que em julho eu vou estar lá em Piauí com ele, lá na festa do caboclo dele. Nós, né? Você vai também, né? Nós vamos para lá. Entendeu? Você já me convidou para nós vamos estar lá, entendeu? Então, assim, eu vejo... Está preparado, é 3 dias, você sabe, mas eu fico um dia só, porque eu não aguento os 3. Ele aguenta, não os 3 dias. Não, eu não aguento. Tem alvorada. Aquilo é coisa de gente doida. Não, 3 dias. É coisa de gente maluca. 3 dias. Eu falei com ele me falou como é que era. Eu falei, não, um dia eu aguento, vamos lá. Entendeu? Mas nós vamos pra lá. Então, assim, eu fico muito feliz quando eu olho uma pessoa, a maneira que ele leva o candomblé, eu não consigo. Ele leva da Ramunha ao AG1. Ele é.
tá lá. Igualzinho. Olha aqui, ó. Eu fico de boca aberta com a maneira como ele leva as coisas. Mas tem um carinho muito grande, é uma pessoa super do bem. É uma pessoa que sabe o que está fazendo. Quando você sabe o que você está fazendo... Eu posso contar a piada que você ouviu? Não, ele sabe exatamente o que... não, aí eu vou falar a mesma coisa. Na realidade, não é que ele tem domínio só pelo que ele está fazendo. Vai mais além. Ele sabe muito bem até onde ele pode ir. O que acontece com a maioria dos sacerdotes é que não sabem o que podem ir e vão além do que podem ir. As coisas vão saindo naquele show ao vivo, tudo, algumas coisas fora vão, e você tem que ficar correndo, tapando, e pampam, e daqui por diante, mas nada tira o brilho do que ele faz. Que ele sabe até onde ele vai. Agora já vi pessoas indo além do que elas podem fazer, que aí você fala, não, a partir daí, pode dar outro nome, que não é mais candomblé. Mas é o que eu falo, o Tateto está lá, a mesma coisa. Não só por vir da casa do meu pai, mas é a mesma coisa. De uma humildade tremenda. Quem não conhecer pai seu, é bom conhecer. Traga ele para fazer um dia uma... Cara, você é um dos caras que ganhou na Mega Sena, do meu pai ter saído da casa dele para ir em outra casa, que não é do filho dele, para ele ir no lugar. Não, mas espero que ele tenha sido bem recebido, tenha gostado de lá, entendeu? Não, ele amou. E olha, meu pai não sai. É a cultura dele. Ele não sai. Aquela parte que você viu ele no DVD, que ele foi lá exclusivamente para cantar, para fazer parte do DVD. Não, maravilhoso. Maravilhoso. Você ganhou na Mega Sena, porque ele não sai. Maravilhoso. Tanto que ele retorne. Sim, e tanto que ele pediu para fazer o DVD de Exu na casa dele, porque ele não sai. Não, e eu gostei muito dele. Uhum. Eu sou o tipo de pessoa assim. Eu não tenho por que passar a mão na cabeça de ninguém. Você tem alguns convites para fazer. A maioria das pessoas fala assim, pai Fábio, ele é muito polêmico, ele não sei o quê. Não sou polêmico, não. Eu tento ser correto. Ó, esse aqui é um dos convites que você tem que fazer. Esse aqui, DVD. Olha, esse aqui, eu sei que de repente na correria que ele tem, que ele é muito corrido, esse aqui eu faço com muito carinho, porque eu sou apaixonado pelo Exu Pimenta do pai Marco, do meu amigo. Baba Marco, sua bênção. Olha, se você puder estar nesse DVD de Exu que vai ser feito... Dia 6 de maio. Faço com toda certeza. Gosto muito, tenho uma energia maravilhosa, gosto muito do pai Marco. Eduardo, vem aqui, meu irmão. Passa pra cá, que agora eu vou falar de DVD. A parte boa do negócio, nós estamos finalizando. Vou até falar com o produtor, né? Você fala com agora veio o produtor. O produtor me colocou aqui. Pronto. Produtor. Confirmado, 6 de maio, Santana de Parnaíba, Inzumutacalambo, DVD de Exu. Estaremos lá. DVD de Exu. E aí eu tô falando que o Fábio aqui tem algumas personalidades aí pra ele eu convidar. Tem umas pessoas que... Vou tentar entrar em contato com eles aí, se eles estiverem livres. Sim, já pode passar a data, 6 de maio. Entendeu? Certo. 20 horas, 19? Super confirmado. 20 às 19. Você que é o produtor, que você que vê o negócio de luz, eu só tô lá pra encher linguiça. A gente marca às 19. Às 19? Então tá bom. Início às 19, 6 de maio. Marcado o show do DVD. Perfeito. DVD de Exu. Nós fizemos o de Caboclo, o pessoal achou que nós ia demorar uns 6 meses pra começar. Quanto que nós entrega a primeira parte? Família 1. Nós vamos colocar o nome pra aparecer a família. Isso. Família 1 sai que dia? Primeira parte vai de 17. 17 de abril. Não, agora? Nós estamos... Março. 17 de março. 17 Claro, 17 de março. 17 de março já tem a primeira família. Opa, 17 de março já confirmado. O áudio já está super ok. O vídeo a gente já estava naqueles making offs. Uhum. Já tem também a parte das entrevistas, já está em andamento. Uhum. E a primeira família. E é bom que o Fábio tá aqui, que ele, como ele cedeu a casa, eu sempre gosto das opiniões do Fábio. Bom que você tá aí hoje para ver algumas coisinhas do DVD aí também. Pra você conhecer o trabalho do Eduardo também. Pra mim tá ótimo. Eu gosto de opiniões de fora. Sim, sim. Uhum. E aí, nós vamos acertar aqui hoje, aproveitar que a gente está aqui, eu, você, o Fábio, o pessoal. A gente já vai acertar as famílias, já vamos acertar o pessoal que vai pro DVD de Exu, tudo direitinho. Super confirmado. Nós estamos com quanto tempo lá? Já teve 1h30. 1h30? Então vou só fazer o bate-bola aqui para me encerrar com o babá.
Fechou. Muito obrigado. 6 de maio, gente. Maravilha. Data, hora e local. Só faltam as personalidades. Os Exu. Consegue, isso é fácil. Sessão bate-bola. Vambora. Acabou com o Pena Branca. É o responsável pelo meu equilíbrio. É aquele que vem na minha cabeça não dá equilíbrio. Eu digo que ele é insuportável. Você acha ele insuportável? Você é o Pena Branca, mas você tem também? Não, Você é qual? Você não tem? não vi. Você não tem, mas Não quem é vi. quem falou que tinha o Pena Branca também? É o filho de santo da minha esposa. Aquele, o de Então, o de então, Caiá. ele sabe o que eu tô falando. Não, mas ele já é insuportável por ele mesmo. Ele é de Caiá, já é Eu não insuportável por sou, ele mesmo. mas o Pena Branca ele é. Pena Branca ele é. Eu não vi o Pena Branca dele ainda. A gente vai fazer um toque de caboclo em casa, se você tiver oportunidade, vá. Ah, e eu vou ter também vai ter uma festa dos meus irmãos de santo, o Luciano e Francisco. Vou vestir ele lá. Mas o Pena Branca é meu equilíbrio. Exu Orixá. Eleguibará. Pra ficar mais fácil, né? Que senão você falou de Exu, agora falou de novo. Elebará é o meu eixo. Faz parte do meu Ori. Onde centram as forças todas de Oxum, Ogum e Oxóssi. Junto a ele. Meu eixo. Ah, só não vale chorar, tá? Que Não. eu costumo chorar quando falo assim nas particularidades minhas, eu choro, tá? Sim. Que me emociono. Exu Veludo. Vixe, Exu Veludo aí é complicado. Aí, Exu Veludo é o dono da minha caminhada, é o dono da minha vida. Não existe Pai Fábio sem Exu Veludo. Exu Veludo é aquele que abre a trilha para a coisa poder acontecer de maneira mais tranquila. É aquele que tira da frente tudo que não presta. É aquele que me alerta primeiro, eu sou teimoso, vou, e depois em seguida ele derruba. Eu gosto quando você fala piada. Quer que eu acabe com tudo isso aqui? Exu Veludo é aquele que, se me irritar muito, eu acabo com isso aqui e mando ele barato e dar outro. Porque isso aqui quem deu fui eu. É dono das minhas posses, da minha cabeça, dono do meu dia, do raiar do dia, da tranquilidade para poder trabalhar. É o dono do andamento da vida dos meus filhos todos, da minha casa de axé. É aquele que blinda ela para que nada entre, de tanta gente com energia ruim que passa, vai e volta. É aquele que me dá energia para poder colocar pessoas que estão com grande dificuldade para poder caminhar. É aquele que não faz a minha casa virar um comércio. É aquele que dá condições de respirar e colocar os filhos para trabalhar no social. É aquele que dá combustível para que as coisas aconteçam. É o dono da minha vida. E aí, pra gente facilitar, Candomblé é Umbanda? Você também toca Umbanda. Sim. Candomblé ou Umbanda? É. Não, são dois momentos muito diferentes. Eu não existiria sem Umbanda. Eu não existiria sem os conselhos, sem a energia fluindo, acontecendo de maneira correta. Tá? Eu já assisti muita coisa, conheço muita coisa, se funciona na casa de cada um, Que bom, né? daí por diante. Tá? Na minha casa não é assim. Então Umbanda não existiria sem Umbanda. Eu me conhecia, minha avó já tocava Umbanda, a Almerinda de Oxum já tocava, no barracão dela, minha ancestralidade vem da Bahia. Então não existiria sem Umbanda. Candomblé, ele vai para um terreno de cuidar de Ori, da espiritualidade. De centrar as energias para que a gente consiga ter um bom andamento dos meses. A gente vira de Orixá na Umbanda? Ah, que pergunta isso aí, né? Pergunta fácil. Não, isso eu nem respondo isso aí, nem respondo. Pra mim, Umbanda, Candomblé, eu nem entro nessa discussão. Sabe por que eu não entro? Porque tem gente que acha que catiço é orixá. É a mesma coisa. Ficou fácil a resposta. Você já respondeu, não queria responder, mas respondeu. Tá tudo certo. Gente, vamos falar de quem paga pra gente encerrar. Se você precisou daquele sapatinho, tira o sapatinho aí pra gente mostrar pro João. Me manda um desse. Se você precisar de sapato, dá um Nira, a qualidade. Ó, eu quero um, hein? Eu só uso o corpo de vocês. 9478-68507. 9478-68507. Você vai lá e liga, fala com o meu amigo João da Unira. Precisou, já estou com uma ação comercial para os seus comércios. Data Cooper, 94017-1555. Vai lá falar com o meu amigo Dario.
Dario. Não é Dário, é Dario, hein? Dario. Nós já passamos por isso uma vez. Precisou daquele baião de 2, aquela comida bem gostosa em Santana de Parnaíba? Pimenta de cheiro, Rua Moacir Silveira, 63. Rua Moacir Silveira, 63, Jardim Isaura. Artigos religiosos, vai lá e fala com meu amigo Salim, Pilão de Ouro, 97209-6313. 97209-6313, Pilão de Ouro. Aquele espetinho gostoso com a cerveja, que eu tô te devendo te levar lá, deixa eu marcar pra ir lá. Só Nego Bistrô. É aqui pertinho. Vamos. Vou marcar um dia contigo pra gente subir lá, tem música ao vivo, toda sexta-feira a gente vai lá. Marcar uma sexta-feira pra gente ir lá. Rua João de Santana 358, Só Nego Bistrô. Precisou de roupas personalizadas como o do Babá Fábio? Maria Flora, 96362 8433. 96362 8433. Você fala lá com a minha amiga Nancy. Precisou daqueles majoaras personalizadinhos? 98699-2859. 98699-2859. Precisou para podcast, fotos, vídeos, DVDs? Estúdio MDix. 98628-6660. 98628-6660. O material é bom, hein? É o pessoal que faz aí o nosso DVD de Exu, o nosso DVD de Caboclo. Você vem aqui e fala com o Eduardo. Precisou de artigos religiosos em Franco da Rocha? Casa de Maria, Rua 7 de Setembro. Artigos religiosos, Casa de Maria, Rua 7 de Setembro. 9100-67-722. 9100-67-722. Eu não posso deixar de perguntar porque você não é só meu amigo, mas você é um dos maiores críticos que eu tenho. Eu gosto de crítica, que toda crítica se torna em críticas construtivas. Diga. O que você acha da Tudo de Candomblé? O que você acha esse rumo aí que a gente tá tomando aí? Esse ano a gente veio com o pé na porta. Eu sou suspeito para falar porque nós já conversamos muito sobre isso, né? Eu fico muito feliz que eu vejo um amigo que eu conheci começando a despontar. Você já é muito iluminado. Hoje você tem uma página, tem quanto? 100 mil? Estamos batendo quase 100. Quase 100 mil pessoas no Tudo de Candomblé. E é uma pessoa responsável dentro da religião. Obrigado. Eu posso falar isso categoricamente para todo mundo. É uma pessoa Até responsável meu pai, né? Conheci o seu pai. Mas em contrapartida, assim, vendo que você percebeu que precisava especificamente no seu trabalho dar um segmento para ele comercial. Sem o comercial, não se paga essa estrutura toda. Sim. Não paga o ar-condicionado, o microfone, a equipe que está gravando, a sonografia, os outros que estão por trás ali, trabalhando para que a gente possa fazer isso aqui, levar a tantos lares assim, tanto conhecimento. Então eu fico muito feliz de você estar fazendo com esse novo... Eu acho que você... o formato não, acho que você está percebendo que sem o lado comercial a coisa não iria andar. E eu fico muito feliz, eu acho que só tende a crescer aí. Você tem um caminho muito longo aí pela frente. Eu tenho bons assessores. Entendeu? Bons críticos. E olha, quando eu tenho que chamar atenção, você sabe disso. Bons críticos. Eduardo, fecha pra nós, meu irmão. Brigadão, gente. Obrigado a todos. Obrigado a todos. Babá Fábio, Tudo de Candomblé. Agradeço e bênção de vocês. Obrigado, Babá, por ter me socorrido hoje. O Ronald depois numa roubada hoje. Não tem problema. A gente é amigo, tamo junto. Quinta-feira estamos lá, Ronald, com ele. Deixa seu telefone aí para contato. É 97797-1862. Brooklyn. Na rua Sônia Ribeiro, 737. Gente, abraço, muito obrigado. E depois tem as duas partes lá, 1 e 3, no canal Tudo de Candomblé. Obrigado a todos. A bênção de todos. Axé.